Olá pessoal, tudo bem? A Engenharia no Divã de hoje vai tratar de um assunto que é a segurança em projetos, principalmente os projetos que são multidisciplinares. Pessoal, imagina a cena. Um dia comum de trabalho, o auxiliar de pintura pega ali o seu material ali de pintura, pincel e segue para o seu local de trabalho. O chefe dele fala o seguinte: olha, vai lá, pinta ali aquele cômodo ali que eles vão fazer uma subestação ali. Na hora que chega lá, está a subestação vazia, o reboco tinha acabado de ser feito, então você tinha ali a alvenaria, o reboco, não tinha nada, nenhuma máquina, tudo vazio, sem transformador, sem nada, só alguns cabos ali, um barramento fixado na parede, né, igual que essa foto aqui, ó, normal. E aí ele foi realizar a pintura. Tem algum problema nisso? Você que é engenheiro eletricista, viu algum problema nessa cena? Hoje eu vou trazer um caso concreto para a Engenharia no Divã sobre um acidente elétrico muito sério, onde um funcionário da construção civil foi submetido a um choque, a uma tensão de 13.800 volts, porque ele encostou numa rede de média tensão. A gente fala média tensão da CEMIG, tá? Porque na segurança do trabalho isso é alta tensão e depois a gente pode analisar isso em outro vídeo. Que é um caso que aconteceu em Belo Horizonte, na segunda vara do trabalho de Belo Horizonte, onde eu fui perito. Nesse caso eu não fui perito oficial, eu atuo também como perito assistente. E nesse caso eu estava como perito assistente. Essa ação, principalmente, ela se motivou na observância da apuração da responsabilidade. Quem é o responsável por isso? O caso concreto, pessoal, é o seguinte: uma empresa foi construir um prédio residencial junto com uma área comercial aqui em Belo Horizonte e durante a fase de desenvolvimento daquele empreendimento estava em andamento a construção de uma subestação elétrica abrigada, ainda sem maquinário, com toda a fiação traspassada no momento do acidente. Durante a parte de construção de alvenaria, houve então um processo de pintura, ainda tinha os cavaletes, né? Só existia o reboco. O funcionário da pintura, auxiliar de pintura no momento, pegou seu material de pintura e foi realizar a pintura do local. Durante a pintura que ele estava fazendo dentro daquela subestação, até então sem equipamento, a subestação desligada, teoricamente sem energia, toda desligada, então não tinha motivo para nenhum tipo de receio. E ele foi realizar aquele procedimento. Houve um erro de comunicação da concessionária de energia e essa fiação que estava pendurada no poste, né, de forma a ser ligada no futuro próximo, ela foi ligada erroneamente pelo pessoal da concessionária de energia elétrica. E um funcionário que estava realizando a pintura do local foi submetido a um choque elétrico, a uma eletrocução de uma tensão acima de 13.000 volts, o que é gravíssimo e poderia inclusive ter levado à morte, mas felizmente o funcionário dessa empresa sobreviveu, graças a Deus, está tudo bem, está tudo tranquilo com ele. Pessoal, houveram uma série de laudos, investigações, incluindo investigações da Polícia Civil, nesse caso concreto, para se avaliar as responsabilidades do ocorrido. De quem foi o erro? Esse processo da segunda vara do trabalho de Belo Horizonte, ele questiona justamente isso. A quem é atribuído o erro nessa situação? Ao pessoal da concessionária, que fez a ligação errada, ou ao pessoal da empresa, e teoricamente não teve nenhuma responsabilidade, porque quem errou foi o pessoal da concessionária. O pessoal da concessionária que fez a ligação. Você que é engenheiro eletricista, engenheiro civil, você acha que quem errou foi o pessoal da concessionária? Vamos analisar. Pessoal, as instalações elétricas devem ser constituídas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Isso está no item 10.4.1 da NR10. Sequer o processo de desenergização podia ser realizado pelo pintor, porque ele era pintor. Ele não tinha como desenergizar equipamento, ele não estava preparado para realizar nenhum tipo de procedimento dessa natureza e nem constatar
se houve ou não desenergização dos equipamentos. A NR10 no item 10.1.2 ela diz o seguinte: essa NR aplica-se a fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção e montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Então, pessoal, a norma é clara quanto à observação da NR10 durante a fase de projeto e montagem. O item 10.3.6 da NR10 fala que todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante a fase de projeto, o aterramento temporário deve ser previsto em todas as etapas. Então, o engenheiro eletricista ele não pode terminar a sua etapa e entregar ali o comando daquele trabalho multidisciplinar sem a garantia de que todas as questões técnicas foram cumpridas e rigorosamente observadas, principalmente as que fazem referência à segurança do trabalho. Ocorre uma questão específica nesse caso em questão, que o engenheiro eletricista ele não garantiu que durante as etapas de projeto e as de execução fossem observadas todos os itens normativos da NR10. Como houve o acidente, houve também um descumprimento normativo. Cabe a gente identificar esse descumprimento e apontar as responsabilidades. No caso concreto, a gente pode observar nessa foto que não só os cabos, mas também os barramentos não foram curto-circuitados. O que significa isso? A norma prevê que nesse caso deveria ter um aterramento temporário. A NR10 ela prevê o aterramento temporário em todas as etapas de projeto. Nesse caso, pessoal, deveria ser feito um aterramento em cela. Todas as fases deveriam ser curto-circuitadas, inclusive todos os barramentos curto-circuitados, e esse cabo ser ligado à terra, de forma que todos os barramentos seriam equipotencializados e conduzidos até a terra. Se a empresa tivesse realizado esse curto-circuito nas fases e nos barramentos, nada disso teria acontecido. Porque a concessionária de energia, ao fazer a ligação de forma errada lá no poste, iria ocorrer no mínimo um estouro na frente do funcionário da concessionária que estivesse ali fazendo aquela ligação. Acontece, pessoal, que esse funcionário da concessionária é um eletricista treinado e ele está apto a realizar essa atividade e sabe que esse é um risco que pode acontecer e está preparado para esse evento. O que não aconteceu com o funcionário da pintura dessa subestação. Houve um erro da concessionária ao fazer a ligação de forma errônea ou equivocada? Sim, houve sim. Pessoal, o acidente é uma consequência de uma série de erros. Então o erro da concessionária não elimina o erro da empresa. E o erro da empresa não elimina o erro da concessionária. Os dois são corresponsáveis pelo acidente. Pessoal, uma dica muito importante é o seguinte. Toda instalação elétrica com risco de religamento acidental, ela é considerada uma instalação elétrica energizada. E a gente vai ver isso num próximo vídeo, tá bom? Fica ligado. Se você gostou, dê um like, isso ajuda muito o canal. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo, tá? Não esquece de se inscrever aqui não, ó. Clica aqui em cima aqui, ó, se inscreve aqui no canal. É legal, tá? Ajuda demais o canal a crescer e a gente continuar trabalhando em prol do esclarecimento de você, profissional da área técnica, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.